Bem-vindo, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Sinara, Adri, Renato, tudo bem? Salve, salve, doutor Pedro Serrano. E aí? Oi. Quem vai começar? Não, acho que podia. Você estava pondo um vídeo, você queria. Não, mas era outra depois coisa. A gente passa. Eu quero começar então pelo seguinte, Pedro. Como é que você fizesse um balanço a partir das últimas notícias, inclusive dessa do Mourão, onde ele, de alguma maneira, mostra que o Bolsonaro tentou tentou manipular o depoimento dele, né, no processo aí do Supremo Tribunal Federal, se há um risco realmente iminente de uma prisão do Bolsonaro. Eu estava dizendo que eu acho muito difícil que o Alexandre de Moraes faça algo nesse sentido, mas é preciso entender também o que diz a legislação em relação a isso. Precisaria esclarecer melhor. Ficou muito, eu acho, pelo pouco que eu li agora, né? Eu não vi. Ele fala de algo que parece uma tentativa de manipulação, mas precisa ser formalizado isso, entender o que foi falado e ver se há algum indício e tal. Mas se o Bolsonaro tentou mesmo influenciá-lo de uma forma indevida para manipular o seu depoimento, e isso foi feito com uma certa recência, eu não vi direito a data que foi feito, de forma relativamente recente, é possível que o Bolsonaro seja preso por isso sim, porque ele estaria tentando interferir no andamento do processo indevidamente, e acautelar um dos motivos que ela existe para proteger o processo, né? Mas é óbvio que isso tem que ser visto com uma série de circunstâncias, etc., né? Uma série de circunstâncias. E, aliás, prisão é a última medida a ser adotada. Se for possível adotar alguma medida cautelar que proteja sem ter que prender, deve-se adotar a medida cautelar que protege sem prender. Então, tem que ir com calma nessas coisas, tem que olhar com... Eu acho que se acontecer, tem que tomar uma medida, não tem jeito, sabe? Se for grave, Renato, não tem solução, você tem que tomar medida. Mas seria ruim, porque traria um embaralho para o processo aí que não é bom. O ideal seria a gente conseguir prosseguir e condenar esse sujeito no final e pronto, é isso. Se comprovada a culpa dele, né? Cabe uma tornozeleira eletrônica, né, Pedro? Você diz entre tornozeleira, cabe restrição à aproximação, não pode se aproximar do Mourão, não pode se aproximar de nenhuma testemunha, cabe uma série de coisas, né? Agora, para tomar qualquer dessas medidas, precisa esclarecer direito, está tudo muito no fogo. Depois vem o Mourão e fala, não foi bem isso. Então, volta atrás, né? Em relação ao Eduardo Bolsonaro, Pedro, que agora é alvo de um inquérito por conta aí dessas sanções, como que você vê esse processo dele? Ele também pode prejudicar o Jair Bolsonaro? Já estão falando que por conta dele ele ter declarado que ajudava a financiar a manutenção do Eduardo lá nos Estados Unidos, isso poderia ser entendido também como uma obstrução, né, tal coação do processo. Não, mas teria que provar muita coisa, assim, sabe? Essas coisas não são assim no direito penal, né? Você não pode fazer esse círculo todo, tá ajudando, aí o outro fez isso, o outro fez aquilo. Você tem que provar a conexão, quer dizer, o Bolsonaro teria que ter absoluta ciência de que o outro está fazendo o ato e de que estaria ajudando a fazer esse ato e não a sustentar o filho dele, né? Então, eu acho complexo, assim, não é tão simples provar, não. O que tem de interessante nisso é que, quando me apresentaram o problema a primeira vez, crime de traição à pátria, eu falei, não, porque não tem crime de traição à pátria no Brasil, né? Não tem essa previsão penal, e só pode se condenar alguém ou processar alguém por condutas previstas no direito penal. Mas agora levantar essa hipótese que é real, assim, de que ele pode estar perturbando, vamos dizer, pressionando indevidamente o juiz no andamento do processo. Existe um tipo penal, um crime para isso, né? E pelo que a matéria do Globo trouxe, parece que ele fez isso mesmo. Ele andou dando umas declarações aí de que aprofundaria, vamos dizer, ou radicalizaria a pressão nos agentes norte-americanos para punirem o ministro Alexandre e outros ministros do Supremo, para sancionarem de alguma forma, caso não continuassem processando o pai dele. Ele falou algo do gênero.
Isso é grave, assim, quer dizer, é um crime previsto na ordem jurídica, que é estabelecer coação no andamento do processo. Agora, é um crime que a pena é muito reduzida. Os outros crimes que eu vi cogitados, atentado ao Estado Democrático de Direita, eu já acho exagero, sinceramente, querer enquadrar nisso. Né? O Mairovich. Crime de lesa pátria. Não vejo isso também, sinceramente. Eu acho que tem um... Veja, na Lava Jato, nós fomos dos primeiros, eu inclusive, a ir para o exterior, fazer debate, tentar convencer as pessoas que havia um abuso contra Lula no Brasil. Isso é possível, a cidadania pode fazer isso. Poxa, Pedro, mas nunca vi ninguém pedir para um governo estrangeiro sancionar juiz da Calma, vocês estão reagindo muito, a comunidade de esquerda está reagindo de um jeito muito fascistinha, né? Estamos tratando de direitos humanos aí. É o seguinte, quer dizer, o sujeito não pode ir lá e pedir sanções, como ele fez. Isso pode caracterizar, se ele usar como ameaça. Tem duas questões, ele pedir sanção e usar isso como ameaça. Ele parece que fez isso, mas precisa provar isso, precisa ter uma investigação sigilosa como que está sendo feito. Pode sair prendendo as pessoas, gente, senão acabou, vamos virar fascista, então, tudo confraternizar, né? Não é isso, tem que obedecer aos direitos, tem uma regra, processo penal tem regras, tem métodos civilizados de agir. Eu estou com um momento que eu estou muito nervoso com isso, assim, porque eu estou achando que a gente está quase no perigo de desandar, e da gente que é jurista ter que sair criticando o Supremo, porque desandou. Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. É um momento muito delicado que nós estamos atravessando. Qualquer coisa fora da curva no plano dos direitos, nós vamos perder total legitimidade. Já tem um grande problema que a esquerda está tendo, nós temos muito fraco, e nós estamos transferindo o combate ao fascismo para o judiciário. Isso é um erro, não é que é um erro, é que nós não temos outro jeito, mas é um baita deficiência nossa. Se isso for feito sem a gente ter certos limites, ter certos parâmetros de ação, quando a gente trata de justiça, nós vamos desandar, nós vamos perder a legitimidade, vamos passar um período de inverno escuro aí pela frente. A gente tem que tomar muita cautela. Eu acho que nesse momento tem que se cumprir a lei e a Constituição. Tá bom, ele cometeu um crime, vai se apurar. É como o juiz mandou. Aliás, nesse ponto, Alexandre está corretíssimo. Mandou apurar com sigilo. Né? Se caracterizar duas coisas, ameaça e ameaça ao Supremo, através da solicitação de sanções, tem que se punir, é óbvio, ele cometeu um crime aí, né? Porque ele tentou coagir ministros durante o andamento do processo. Agora, também dizer que isso é um crime político, um atentado contra o Estado Democrático de Direito, me parece, talvez, vamos apurar, é questão de apurar, vamos ver a quantidade de provas que se adquire, né? Quer dizer, agora tem que ver. Agora, eu acho mais difícil comprovar isso. Esses são crimes políticos que não podem ser banalizados, até para não ser usados contra nós. Né? Amanhã está a gente fazendo um comentário aqui, estão falando que a gente está tentando contra o Estado Democrático de Direito. Tem que ir com a liberdade. Eu só quis estabelecer as diferenças, tá, Pedro? Entre o que aconteceu com o Lula e o que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro, né? Eu me lembro de vocês irem à Haia. Se o Eduardo Bolsonaro tivesse em Haia, ninguém estava falando nada, mas ele não está em Haia. Ele está num país estrangeiro, pedindo a um governo estrangeiro sanções contra o ministro da Suprema Corte do Brasil. É totalmente diferente do que aconteceu com o Lula. Eu só queria estabelecer a diferença entre a campanha que o Lula fez internacionalmente e a campanha que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, porque é isso que eles estão... a narrativa que eles estão fazendo nesse momento é igualar as coisas, e as coisas não são iguais. É claro que não sei. Ela também tocou outro conteúdo, não estou dizendo que são iguais. Eu só estou dizendo que a gente não pode tomar cuidado para não igualar também de outro modo. Que as pessoas não podem para o exterior fazer queixa contra a conduta do judiciário brasileiro. Quando a gente foi fazer, na ditadura, nós íamos pedir ruptura, nós pedimos ruptura de relação diplomática de outros países com o Brasil. E é legítimo isso. Né? O que não é legítimo, você tem razão, é pedir que os Estados Unidos use inconstitucionalmente de uma lei americana, né, contrária inclusive a essa própria lei, para atingir um ministro brasileiro que não está fazendo nada de atentado a direitos humanos, que ele está, vamos dizer, realizando a jurisdição e a soberania do Estado brasileiro de forma absolutamente constitucional e legítima. Primeiro, porque os Estados Unidos não é nosso juiz. Não é os Estados Unidos que tem que julgar
como que a gente aplica a nossa Constituição, que é o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, acabou. Segundo, então, atentado é a nossa soberania nacional. Segundo, que ameaçar sancionar juízes por conta de... que eles quererem se colocar acima do bem e do mal. Eles quererem se colocar acima da possibilidade de serem punidos. Como qualquer cidadão, eu posso ser processado, você pode, né? O Renato pode. Então, qual é o problema de ser processado? Quer dizer, eu vou agora para os Estados Unidos querer que sancione um ministro, um juiz brasileiro porque resolveu me processar? Isso não tem sentido, né? Então é evidente que isso não tem sentido e que isso é muito diferente do que houve na época do Lula. Eu só estou um pouco preocupado, porque eu tenho visto muito aí, prende. Não é assim, calma. Eu tenho que falar para a nossa turma, calma, né? Vai prender, na hora certa, do jeito certo, no momento certo, fazendo justiça e não por razões estratégicas, né? É assim, o Brasil resolveu usar, e é uma ousadia, assim. A proposta do meio jurídico até o final da Segunda Guerra Mundial era enfrentar o nazifascismo com estado de exceção, suspender direito dos nazistas e fascistas, as democracias que ainda tivessem no poder, e prender, ponto. Não ter processo. Nós resolvemos fazer diferente. Nós estamos no pós-guerra, democracia constitucional, nós resolvemos dar uma resposta dentro dos limites da democracia. Pois vamos continuar apostando nisso. Vamos ver o que vai dar. Talvez não seja, não tenha jeito mesmo, né? Talvez venha um governo de direita na próxima e dê indulto, né? Pode haver uma reação, e tem mais, se der indulto do jeito que estão construindo o discurso, é capaz de nem ter tanto problema na sociedade, capaz de muita gente apoiar esse indulto. Então vira um ato político, legítimo, apoiado pela sociedade. Pode ser que dê furada, mas por enquanto nós estamos apostando que é possível punir essa gente sem exceção. Quer dizer, punir golpistas dentro dos limites da democracia, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Eu acho que tem que se manter nisso. Para isso é importante não perder a mão, né? Então essa coisa, eu fico um pouco, sempre com o pé atrás quando eu vejo gente falando em prender preventivamente. Calma, não tem que ir com... Prisão preventiva é algo para usar em situações muito radicais, muito de emergência, não é algo para usar... Por exemplo, a pena por essa conduta que a gente está falando, Sinara, não dá prisão. Coação no curso do processo, a pessoa não é aprisionada. Você vai prender preventivamente? Se a pessoa no final não vai ser presa... No Brasil tem algumas situações que isso é possível, mas em geral eu acho elas muito autoritárias. O sujeito tem lá uma pena que ele vai cumprir formalmente de 1 ano, na realidade não vai para a cadeia, ele assina lá uns papéis, etc. Quer dizer, não chega a ser preso, né? Fica aprisionado em casa, às vezes, nem aprisionado em casa, às vezes, fica com liberdade, com sursi, né? E aí quer prender o cara preventivamente? Calma, não tem. Agora, tudo bem, não, mas tem outros crimes. Tem crime de organização criminosa, de Estado Democrático, de atentado ao Estado Democrático. Tem que provar, tem que ter indício disso. Você tem que ter indício desses crimes mais graves, você cogitar de prender alguém, né? Então tem que ter um pouco de cautela, tem que ter um pouco de paciência histórica, deixa o processo seguir seu curso. Até agora está indo muito bem, está juntando um monte de prova, cada dia tem mais prova, né? Eles estão se defendendo plenamente, não podem falar nada. O Bolsonaro está solto, não pode se queixar, não foi preso preventivamente, andou de jet ski outro dia. Eu acho que a política tem que ser essa. Agora, óbvio que se houver uma situação em que não tiver jeito, o Bolsonaro começar a pressionar a testemunha, ele não tem jeito, né? Ele vai ter que prender o cara. Mas assim, mas é infelizmente, porque nós vamos ter muita perturbação por isso. Não vai ser a troco zero. E nós estamos fracos na política. Isso é que mais me preocupa. Nós estamos transferindo para o judiciário uma tarefa que, antes de tudo, devia ser nossa, de combater o fascismo. E a gente está fraco. A gente não está indo para a população, a gente não está se inteirando, a gente não está enraizado. Nós não temos condição de mobilizar 15 pessoas para ir para Paulista. E estamos transferindo para o judiciário tudo. Isso funciona por um tempo, isso não vai funcionar para sempre. Fascismo não se enfrenta com institucionalidade, fascismo se enfrenta com conflito, com enfrentamento político. Nós não estamos conseguindo fazer, né? Então, acho que tem que ir com calma nisso. Não é prender o Bolsonaro que vai resolver o problema. Talvez fortaleça o Tarcísio, a gente prender o Bolsonaro. E forme uma frente conservadora que, se fica impossível a gente viver, vamos ter um fascista mais legítimo no poder. Não é tão simples resolver, me parece. A institucionalidade não é capaz, a institucionalidade jurídica, pelo menos, não é capaz de resolver esse problema. Esse problema é político, é nós que temos que resolver. Não tem muito modo, me parece. Né? Falando nisso, se você fala de um fascista legítimo, poderia ser o Tarcísio de Freitas. Legítimo porque é legitimado pela eleição, só isso que eu estou dizendo. Exato, entendi.
ele vai se eleger, vai ter voto, vai ter provavelmente maioria no Congresso, vai ter um Supremo menos, digamos, arisco às suas, menos oposicionista aos seus desejos, e ele poderia, inclusive, dar o indulto para o Bolsonaro. Esse indulto é tranquilo, é simples, o Bolsonaro sairia da prisão e todos aqueles que cometeram crimes, Pedro? Nós demos anistia, né? Para os presos da ditadura. Indulto é possível pela Constituição, se for para fim humanitário. Agora, eles cometem erros, né? Eles vão lá e declaram que, por exemplo, no aquele deputado, né? Vai lá, ele declara que foi injusta a prisão. Aí não, é desvio de poder, depende de como for dado o indulto. Mas se tiver uma boa assessoria jurídica, der razões humanitárias, é intangível. O presidente eleito tem direito a dar indulto, para quem ele quiser, por razão humanitária. É um resíduo do império? Podemos discutir, mas está lá na Constituição, né? Então depende de como ele fundamenta. Se fundamenta, por exemplo, como estão querendo fundamentar essa lei de anistia, é errado, é desvio de poder, é inconstitucional, não dá para a gente admitir. Mas por quê? Porque eles querem botar o parlamento para substituir o judiciário na sua função de aplicar o direito, dizendo que as punições foram injustas. Agora, se o cara põe lá, não, Bolsonaro é um sujeito velho, etc e tal, precisamos atender, foi presidente da República, contribuiu com o país, vamos indultar. Não tem o que fazer. Assim, o judiciário pode declarar inconstitucional, vai estar agindo ilegalmente, inconstitucionalmente, abrindo espaço para um tipo de reação política mais dura que pode ser negativo, né? Eu acho que tem que agir dentro da Constituição. O judiciário tem um limite de agir, ele não pode ir além disso, ele não pode ser um agente político. Eu vejo, me preocupa, Sinara, ver ministro do Supremo falando que tem que julgar antes da eleição. Por quê? Por que ministro do Supremo tem que falar isso? Não, o Supremo não é para funcionar assim. Imagina quando isso virar contra nós. Já virou ano passado, imagina de novo. Quer dizer, o Supremo não tem essa função política instauradora. Não foi eleito. Eles estão lá para aplicar a Constituição. Então vai julgar. Eu já vi uma crítica muito pertinente que fala que a extrema-direita está nos obrigando a ser punitivistas, né? Eu já vi essa crítica, dizendo que a extrema-direita está empurrando a esquerda para se tornar punitivista, coisa que nunca foi. Mas eu repito, não foi esse o meu debate, tá? Claro que eu sei isso. Não fique chateada, por favor, eu adoro você. Agora também, o Eduardo Bolsonaro, né, com essa articulação, com tudo que ele está fazendo ali nos Estados Unidos, ele fica ali, parece que torcendo e motivando para que haja algum excesso para eles caírem em cima, não é, Pedro? Ele fica ali... Claro, ele ficou provocando discursivamente, inclusive, falando que há excesso onde não houve. Até agora não houve. Objetivamente, você não houve excessos por parte do Supremo até agora. Você pode ter tido, veja, divergência. Tem advogado que fala, não, mas tal direito... Isso tem em qualquer processo penal. Qualquer processo penal, qualquer processo que você tiver na justiça criminal, você vai ter esse tipo de problema, esse tipo de questionamento faz parte. Agora, quando você olha objetivamente, do ponto de vista técnico, não houve ainda nenhum esgarçamento. Houve divergência de interpretação, um acha uma coisa, outro acha outra, mas tudo dentro dos limites do que é a aplicação normal da justiça, né? Eu creio que é isso, quer dizer, está havendo isso. Então, nós estamos cumprindo até agora adequadamente, mas nós temos que parar de fazer pressão pela barbárie. Eu acabei de falar isso, eu estou meio nervoso, acabei de sair de um outro debate onde eu falei exatamente isso. Nós temos que parar de fazer pressão pela barbárie. Nós não podemos... Eles ganham na hora que eles nos transformam em algo parecido com eles, né? Isso já ocorreu na ascensão do nazismo, né? Karl Lauenstein, um grande constitucionalista, propôs estado de exceção em relação aos nazifascistas na época. Não adiantou de nada, não conteve nada, Hitler rolou, né, e só ajudou a prejudicar, vamos dizer assim, uma visão mais democrática e mais avançada. Eu, sinceramente, eu creio que é possível a gente responder essa questão dentro dos limites dos direitos humanos e da Constituição. É óbvio que há um purismo garantista de um lado, ultraliberista, que a gente precisa criticar, né, quando eles avançam para cima do Supremo, querendo dizer que o Supremo abusou aqui ou ali. Não é isso, não é verdade que abusou, mas nós temos que conter as pressões para que o Supremo atue indevidamente, né? Então, nesse caso do Eduardo Bolsonaro, tem que ir com calma. É óbvio que ele está agindo de forma criminosa, me parece, mas vai apurar. Fez o certo até agora a Justiça, abriu um inquérito sigiloso, está apurando os crimes, temos que aguardar.
O ministro Alexandre agora decretar uma prisão desse sujeito é trágico, não é? Porque não seria legítimo. O único crime que você tem mais consistência para poder demonstrar ali, a pena dele não é de prisão. A pena dele não vai dar prisão, nós vamos apoiar, agora nós vamos apoiar que as pessoas sejam presas sem direito de defesa preventivamente por crimes que o sujeito no final não vai ser preso, se for condenado. Quer dizer, não é nosso papel fazer isso, entendeu? Quer dizer, nosso papel é ir para a rua, é brigar com esses caras, é ir para a sociedade convencer os equívocos, não é só equívocos, a tragédia, a violência social que essa gente representa. Essa é a nossa tarefa. Não ficar pressionando o Supremo para agir com arbitrariedade. Né? Então tem que ir com calma, quer dizer, confiar no Supremo, confiar nas instituições. Até agora as decisões estão corretas, inclusive nesse assunto. O ministro Alexandre não decretou a prisão ainda do Eduardo Bolsonaro, porque não deve decretar, deve aguardar a investigação. Ele decretou sigilo, tem que ser sigilosa mesmo a investigação. É óbvio que a gente tem uma ansiedade de saber o que está acontecendo, né, na investigação. E tem ansiedade, jornalistas, etc. Mas nós não temos que saber, porque a investigação, para ser eficiente, ela tem que ser sigilosa. Também ela é sigilosa para respeitar o direito de imagem dos investigados. Né? Então, ou seja, está tudo indo dentro do quadrante, por enquanto, né? Agora, há uma tendência, todo grupo de progressista que eu vou discutir, eu vejo essa pegada. Não, vamos prender, não, calma aí, né? Eu estou há tempo nessa luta aqui, estou há tempo, expus minha vida em certos momentos, estou dizendo agora, parem com isso, é preciso parar, é preciso pôr mediação nisso, nós temos que ter calma nesse momento. O jogo é de xadrez, não é de boxe, porque se for no boxe nós perdemos, nós estamos fracos. Né? Quer dizer, se a gente... Agora, tem uma questão aí que é a seguinte, por enquanto, tudo é gogó. Eles estão dizendo que fizeram a lista, o Marco Rubio está dizendo que vai punir, mas não tem lista. Tudo está eu estava dizendo antes de você chegar, é muito espuma para pouca onda. Eu nem acho que os Estados Unidos vão fazer nada. E eu acho que eles não vão tomar nenhuma medida mais dura. Falei isso aqui antes de você chegar, porque eu acho que eles não têm força para isso hoje, do ponto de vista das relações internacionais. Acho que é um jogo de cena para contentar o bolsonarismo aqui, feito pelo Marco Rubio. Estou achando isso. Mas vamos dizer que não, que os Estados Unidos, de fato, tomem medidas duras a partir dessa campanha do Eduardo Bolsonaro, dessa ação do Eduardo Bolsonaro, para com autoridades brasileiras, incluindo aí vários ministros do Supremo, impeça conta bancária, peça para que lá, não só lá, né, mas em todos os bancos que têm relação com os Estados Unidos, como o Paulo Figueiredo propôs, que seria assim, o Bradesco compra dólar, então o Bradesco não pode manter uma conta de um brasileiro que está punido pelos Estados Unidos, porque senão os Estados Unidos vai punir o Bradesco de fazer transações comerciais com bancos americanos. Se houver alguma coisa mais dura, próxima a isso, ou do jeito que eles estão falando que é isso, qual é a alternativa que fica o Supremo, se não tomar medidas mais duras contra essas pessoas? Veja, temos que ver qual a medida. O que eu vi até agora cogitado pelo Marcos Rubio é mais dirigido às grandes big techs do que ao problema dos Bolsonaro. Eu posso estar errado. Isso. Mas porque, na realidade, nós temos um governo nos Estados Unidos que é representante desse grande capital. Eu falei isso exatamente antes de você chegar. Então me parece isso. Então, na realidade, portanto, se é em razão da big tech, Eduardo Bolsonaro não fez nada. Ele tentou fazer? Vamos discutir, vamos ver quais são as provas. Né? Quer dizer, então, vamos dizer, não está vinculado imediatamente ao assunto Bolsonaro, prejudica a punição dos brasileiros que estão lá pressionando. Porque não estaria relacionado. A gente teria que estabelecer talvez uma punição em relação àquele Elon Musk aqui no Brasil. Teríamos que estabelecer retaliações internacionais, retaliação em relação às empresas dele aqui, por exemplo.
né? Eu acho que você tem uma série de medidas. Caso seja demonstrado, por exemplo, que o Eduardo Bolsonaro está fazendo uma tentativa de crime lá e está recebendo ajuda, as contas podem ser bloqueadas. É uma infinidade de medidas que se pode tomar, né? Agora precisa se verificar exatamente qual que é os termos em que os fatos vão se realizar. Eu parei para olhar as declarações do Rubio. Eu vi declarações em favor das Big Tech. Eu não vi nenhuma referência, né? Quando ele fala em sanções, inclusive a autoridades brasileiras, a ministra Alexandre, etc., ele fala sanções contra a liberdade de expressão, por conta das decisões que ele tomou, supostamente, em relação ao X, etc., né? Então, não me parece que os bolsonaristas estão tendo essa força que eles se atribuem, de conseguir mobilizar a estrutura do Estado americano para intervir totalmente na política brasileira em favor deles, até porque seria uma... Bem, a loucura do Trump, tudo é possível, mas não me parece que é isso que está acontecendo. Então, precisa ver o que está acontecendo, né? Pelo que eu vi da declaração dele, eu estou dizendo. Eu tinha falado exatamente isso antes de você chegar, que é o governo das Big Tech. Se os governos anteriores foram o governo das petroleiras, se governos anteriores foram governos das indústrias armamentistas, esse governo totalmente, mas eles estão perdendo, né? O Musk anunciou a saída do governo, Pedro, porque ele perdeu 150 bilhões de dólares desde que ele assumiu o cargo de ministro do Trump. De 480 bilhões de dólares, o patrimônio dele, avaliado, né, na Bolsa, está hoje em 330. 150 bilhões de dólares, é um terço do patrimônio. Então, eles também não estão... eu tendo a achar que vai haver muito mais cuidado para qualquer medida que vier a ser tomada agora, que não houve, por exemplo, no caso das taxações aos produtos internacionais ali, a países, e que resultou numa crise razoável para setores da indústria dos Estados Unidos e para o governo americano. Dri? Eu queria trazer essa questão do Trump está vasculhando as redes sociais dos estudantes de Harvard, você que acompanha a política dos Estados Unidos. Aí sim, romper com os Estados Unidos porque é uma ditadura. Né? Inclusive, isso foi defendido ontem na Câmara pelo Nicolas, dizendo que está certo o governo Trump de olhar a rede social do estrangeiro que fala mal do Trump, que quem fala mal do Trump não pode ter visto mesmo para ir estudar nos Estados Unidos. É mais uma medida autoritária. O que me surpreende no Trump é que ele usa um modelo, ele é muito melhor do que o Bolsonaro nesse aspecto. O Bolsonaro tentou usar um modelo de exceção aqui no Brasil, de ruptura com a democracia old fashion, através de um decreto que declara juridicamente e instaura um governo de exceção. O Trump, ele está fazendo, vamos dizer, do autoritarismo contemporâneo, ele está produzindo medidas de exceção fractais no sistema, tem uma instauração de um governo declarado de exceção, mas está deteriorando a democracia. Só que está me surpreendendo, porque isso já foi feito na Hungria, na Turquia, né? Começou-se a fazer em Israel, né? Você tem uma série de países, Polônia, mas o que é surpreendente é que ele produz essas medidas de forma muito sintética, muito curta no tempo. O elemento do tempo é fundamental na ação política, né? E no comportamento do Estado. A exceção sempre opera no tempo da emergência, né? Mas ele, quando ele sintetiza, ele produz uma série de medidas de exceção em curto prazo, ele inclusive dificulta a atitude nossa de se defender. Veja, ele censurou a ciência na medida em que ele determinou que pesquisas científicas não podem ser apresentadas em congresso sem passar antes por uma comissão e avaliação do Estado. É a censura prévia à ciência, senão não recebe verba estatal. Na arte, né, o Estado não pode financiar atividades artísticas que não tenham estética clássica, ele está interferindo na estética. Ele instaurou estado de exceção na fronteira dos Estados Unidos, eu estou falando de algumas. Ele está acabando com a autonomia universitária, com a liberdade de expressão, de produção de saber nas universidades, né, enfrentou Harvard, enfrentou Columbia. Columbia ele já submeteu, inclusive. Harvard eu acho que vai ter que submeter por causa do problema financeiro, né? Que na realidade tem esse discurso dos americanos que a universidade lá é privada nada, é tudo ultra dependente do Estado. Então, na medida em que ele corte a verba, eu acho que não vai ter jeito, eles vão acabar tendo que ceder alguma medida lá para poder sobreviver.
E agora ele está atingindo os estrangeiros com esse tipo de medida, né? E é interessante esse rapaz, o Nicolas, falar isso, que mostra como eles não defendem a liberdade de expressão. Né? Quer dizer, porque é isso, o nazismo foi assim, eles reproduzem de uma nova forma a mesma estratégia, você usar dos direitos para destruir os direitos. Então você defende a liberdade de expressão como privilégio, como algo não limitado, para quando você chegar no poder, destruir a liberdade de expressão dos seus adversários ou dos seus descontentes. Né? E isso já foi feito no nazismo, Bernhard Ritter chamou isso de degeneração do direito e dos direitos, e eles estão reproduzindo, só que de nova forma isso, em vez disso ser por declarações gerais de suspensão dos direitos, que nem Hitler fez com o decreto de emergência, que nem a ditadura brasileira fez com o ato institucional número 1, que nem Bolsonaro queria fazer com o decreto de estado de sítio, eles fazem isso por medidas fractais no sistema. Né? Só que ele fez isso de forma muito rápida, então está difícil até de entender o conteúdo geral dessas coisas. Né? Mas, com certeza, essa medida atenta contra direitos humanos fundamentais, como quase tudo que ele está fazendo. Né? Agora, francamente, isso vai ajudar os Estados Unidos? Será que o Trump, que é um corretor de imóveis, tem noção do quanto que o saber da ciência de base depende do estrangeiro nos Estados Unidos? O quanto que os Estados Unidos é um polo que atrai cérebros? E que por isso ele desenvolve uma boa ciência de base e conseguiu ser o país com mais avanço tecnológico até hoje? Que sem essa ciência de base, ele não vai conseguir, por exemplo, manter não é só o desenvolvimento tecnológico, é o desenvolvimento de ciências humanas, de conhecimento, como base, como capital, inclusive, como capital simbólico. Né? Então, eu não sei se isso faz bem para os Estados Unidos. Eu acho que ele faz bem para ele mesmo querer manter a própria base dele. Fica emulando uma afetividade na base dele autoritária que vá contra essas figuras que a extrema-direita criou simbólicas, o intelectual, o estudante, o padre comunista, né? O fulano... Né? Vai criando essa narrativa, mas na realidade isso é contra os interesses norte-americanos, inclusive, me parece. Harvard, gente, é um ambiente que desenvolveu muito conhecimento, e esse conhecimento foi desenvolvido fundamentalmente por estrangeiros, né? Aliás, é a grande característica de qualquer país que domina o capital, que tem grande produção, grande papel no capitalismo, atrai cérebros, atrai capital simbólico. Né? Ele vai perder isso, ele está entendendo, eu acho que ele não consegue talvez entender ou não está preocupado com isso, no fundo, que ele está perdendo o capital simbólico. Né? Está perdendo gente que vai lá para produzir saber, né? Me parece. Né? Ô Pedro, existem dúvidas se o Donald Trump pode, à luz do direito internacional, impedir autoridades estrangeiras de entrar nos Estados Unidos, né? Por exemplo, o Fidel Castro, ele era proibido de entrar nos Estados Unidos, mas ele podia ir na Assembleia Geral da ONU. Isso. Né? Então, existem dúvidas se ele pode, de fato, aplicar essa sanção direta a autoridades. Pois é, mas eu acho que isso levanta uma questão importante, né? O Trump está destruindo esses órgãos multilaterais do pós-guerra, né? Ele está querendo destruir. Ele quer estabelecer um old fashioned de domínio do mundo. É eu, China e mais três caras mandando no mundo. Né? E logo depois ele vai, obviamente, querer excluir a China, incluir outras e ficar os Estados Unidos. Mas o problema é o seguinte, eu não sei se isso é possível, culturalmente, historicamente falando. Eu não sei se eles conseguem voltar atrás. Se eles não conseguirem, uma questão que a gente tem que discutir, tem cabimento? A ONU está sediada num país como os Estados Unidos? Tão frágil. Porque, convenhamos, eles têm uma história de direitos, eu estudo a história de direitos deles há décadas, assim, é um dos focos do... Né? Qualquer constitucionalista faz isso. Mas agora revelou o quanto que é frágil. O quanto que o sistema de direitos... A democracia eu sempre achei frágil, americana. Como é que pode um país daquele tamanho, daquela complexidade, caber em 2 partidos? Acho que todo mundo sempre questionou isso. Como é que pode um sistema eleitoral em que o cara tem mais voto e não é eleito? Né? Isso são óbvias fragilidades. Mas os direitos, não. Os direitos, eles sempre tiveram um discurso, desde a fundação da República, e eles foram um avanço para o mundo em termos de fundar uma república. Né? Foi a primeira grande república que a gente teve depois da romana. Né? Então, esse foi um grande avanço. Isso veio junto com os direitos, mas está mostrando o quanto é frágil. Né? Na hora que você pega, como eles são, a república que eles fundaram, o presidente da república é um sucessor do imperador, a realidade, Sinara, é que o presidente da república dos Estados Unidos tem muito poder.
Você vai falar, está de acordo com o direito deles? Não, não está de acordo com o direito deles, mas ele tem um poder a priori de estabelecer ordens executivas, etc., que ele governa como imperador o país, pelo menos por um período, né? Então, isso é uma imensa fragilidade da democracia deles. Por incrível que pareça, nós aqui estamos dando aula. Como é que você pune tentativa de golpe, etc., dentro da democracia, dentro dos direitos humanos, com calma, com jeito? Nós estamos dando aula para eles. Eles são todos metidos a dar aula de direitos para o mundo e estão tomando aula agora, e ao contrário, estão num momento extremamente frágil da sua história. E o pior é que eu acho que isso não prejudica só o lado abstrato daquele povo, né? Assim, os direitos, etc. Prejudica os interesses deles mesmos, né? Essa questão que você abordou, dessa restrição, parece muito potente para os caras de direita. Esse Nicolas deve ter vibrado, vai tirar os esquerdistas e os democratas e sei lá o que, os progressistas de estudar nos Estados Unidos, vai tirar cérebro dos Estados Unidos. Eles estão perdendo capital que a gente está dando de graça para eles. Eu acho ótimo que os brasileiros fiquem aqui, estudem na USP, estudem na PUC, desenvolvam saber aqui. Eu acho ótimo, acho isso uma Inclusive, conquista. O governo brasileiro está querendo atrair, né, esses estrangeiros claro, que estão sendo banidos para cá. Claro, vamos oferecer bolsa para esses chineses que estão deixando de ir para os Estados Unidos. Vamos trazer essa gente para cá, isso é capital. Isso é uma loucura, esses caras estão abrindo mão de riqueza, né? E quer dizer, é tudo por causa do discurso de atrair a própria base, de dar uma impressão que está agindo com... E também um mar de ignorância que, convenhamos, essa gente tem. Essa gente tem uma base ignorante, né? Eles são violentos e sabem se comunicar, mas eles têm uma base, uma estrutura ignorante, né? Então, eu creio que, assim, a postura do Brasil tem que ser de tranquilidade nessa hora, não ficar adotando atitudes diplomáticas insensatas e, ao mesmo tempo, vamos trazer esses chineses para cá. Vamos trazer. Você criticou que aqui no Brasil a gente esteja combatendo o fascismo com o judiciário, mas lá nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa. Quem está barrando o Trump são os tribunais. Mas até certo ponto, porque o que o Trump está fazendo? Ele está ameaçando os tribunais e intimidando muitos. Então, por exemplo, essa semana houve uma boa decisão contendo a questão tarifária dele. E vou ser franco, que eu nem acho a questão mais relevante para nós. Mas, acho ótimo que os Estados Unidos se isole do mundo e deixe de querer ser o guia e pense mais na sua grana do que em ser o comandante do mundo, né? Mas, de qualquer forma, eles deram uma ordem, mas já recorreram, né? E o Trump deu uma ameaçada, quer dizer, tanto que pela primeira vez na história você tem um presidente da Suprema Corte querendo admoestar o presidente da República que ele pare de ameaçar juiz, né? Veja, Senara, eu acho que isso é importante entender. A extrema-direita é contra o judiciário, você vê isso em todos os lugares, né? Que eles assumem o poder ou que tem força social. Mas não é que eles querem destruir o judiciário, porque o capitalismo depende da existência de um sistema de justiça para poder se reproduzir. Nem no nazismo o judiciário foi destruído. Nem no nazismo. O que eles querem é dominar. É dominar o judiciário. No nazismo havia o que Ernst Frank, o teu livro que a Contracorrente lançou no passado, chama Estado Dual. De um lado, um Estado repressivo, um Estado de exceção, um Estado brutal, e do outro lado, um Estado democrático burguês, mas burocrático burguês de direito que consegue reproduzir o sistema. Então, eles não têm nenhuma pretensão de acabar o judiciário, eles querem dominar. E o Trump está usando das ordens executivas do Congresso e de ameaças de impeachment direto para poder dominar o judiciário dele, estabelecer limites. Até agora ele tem conseguido impor suas ordens executivas. Não houve nenhuma ordem da Suprema Corte mandando suspender. Eles não têm eficiência que o nosso sistema tem. O nosso sistema é mais europeu. Aqui, por exemplo, o Supremo já dava uma liminar, mandava parar com tudo isso. A gente reclama das liminares, tal, mas na realidade é essa. Quer dizer, então, lá não tem esse mecanismo. Então, é mais frouxo o mecanismo. Pra você ter uma ideia, nunca um ex-presidente da República ou presidente foi processado criminalmente lá. Quando o Nixon era para ser processado, deram um indulto para ele, o Ford, né? Então, você nunca teve um presidente no exercício da função sendo processado criminalmente. Ali a figura do presidente é meio idolatrada e é uma imensa fragilidade que agora se demonstrou na democracia americana. É bom para acabar um pouco também com essa história de que Estados Unidos é a democracia, é a terra dos direitos. Não é nada disso. O Estado autoritário, baixíssimo índice de intensidade democrática, sempre teve baixíssimo índice, e agora isso fica explícito para o mundo, inclusive as fragilidades que eles têm. Mas eu acho que nessa questão dos estudantes, temos que tentar atrair essa gente para cá.
Tudo bem, nós não temos o poder dos Estados Unidos, mas a gente pode ser mais acolhedora da Bolsa. Vamos investir nisso, pô. Né? Ô Pedro, e essa retomada do julgamento da responsabilização das redes, que é o Marco Civil da Internet, isso, se eles aprovarem, que os ministros, né, do Supremo aprovarem que, de fato, as redes sociais, as big techs, têm responsabilidade pelos conteúdos, essa decisão do Marco Rubio já vai valer automaticamente, porque eles vão entender isso como... Isso eu acho bem possível rolar. Eu não acredito que os caras vão tomar medida dura no plano internacional por conta de Bolsonaro. Pode até usar essa desculpa para tentar ter apoio dentro da sociedade brasileira, mas não é a razão real. Eu acho que as big techs, sim, é um problema sensível não só para o Brasil, acho que para todos os estados do mundo. Eu acho que sim. Se o Brasil aprovar esse conceito, que é correto, de que as big techs devem ser responsáveis pelo conteúdo que nelas é veiculado, nós vamos ter reação. De algum modo. Pode até não ser direto, eles podem não enfrentar diretamente essa decisão, mas aí sim, Sinara, é possível você ter um atendimento às reivindicações do Eduardo Bolsonaro, mas não me parece que por conta do bolsonarismo, mas sim por conta do interesse dessas big techs. Isso é possível, sim. E está marcado para 4 de junho a retomada desse... Vamos ver o que vai julgar, né? Vamos ver. Mas nós vamos ter problema. Esse Trump veio para criar problema para a civilização no mundo, não tem problema constante, vai ser uma crise constante. Deixa eu trazer só 2 superchats que tem perguntas. O Marcos pergunta, Pedro, pessoal, na opinião de vocês, a gestão trágica do Trump é uma prévia do que seria um segundo mandato do Bolsonaro ou o bolsonarismo é ainda pior? Bolsonaro não pode ter segundo mandato porque ele está inelegível, né? Bolsonaro não vai ter. O que eu acho que pode haver, na minha opinião, estou muito preocupado com isso, não sei se vocês estão, é um acordo que o Bolsonaro... Eu não vejo nem de perto a estatura de caráter no Bolsonaro, que obviamente eu vejo no Lula. Então, eu não vejo nele a resiliência para aguentar a cadeia, sendo objetivo. Na medida em que ele seja condenado, é possível, se essa condenação, inclusive, for muito rápida, que ele faça um acordo com o Tarcísio para obter indulto. E o Tarcísio não teria problema nenhum de assumir isso publicamente, porque na base dele isso é apoiado, né? E isso leva à formação de uma frente conservadora que eu acho muito difícil a gente vencer. Para nós, essa divisão no interior da direita, que está havendo hoje, ela é positiva, né? Me parece. Né? Então, eu tenho muita preocupação com essa possibilidade política. Eu acho que o Supremo não tem que se guiar por essas coisas. Cada vez mais o conteúdo de prova... Bem, que houve crime, ninguém tem dúvida, que houve uma tentativa de golpe de Estado, e cada vez mais o envolvimento dessa gente com esse golpe está mais claro, mais evidente. Vamos aguardar a defesa, mas eu creio que no final haverá uma pena contundente e o Supremo tem que dar, e não interessa o que vai acontecer na política em razão disso. Não se pode ter esse tipo de parâmetro nesse tipo de decisão. Mas eu tenho receio disso, que a gente vai ter um enfrentamento muito difícil pela frente aí, se isso acontecer, né? Você vai ter uma frente conservadora, né? Não é nem conservadora mesmo, uma frente dominada pela extrema-direita que captura uma parte grande do centro, né? Então isso vai ficar muito difícil, na minha opinião. Se for assim. E o Senado também é muito preocupante, porque eles podem aprovar, eles tendo uma maioria, podem aprovar impeachment de ministro, né, Pedro? Isso também é algo que deve ocorrer, porque, veja, como eu falei, a lógica deles, se eles assumirem o poder, aí pouco interessa. Tarcísio é que nem Bolsonaro, tem diferença essencial. Né? Extrema-direita do mesmo jeito. Então, o que eles vão querer fazer é dominar o judiciário. E o impeachment pode ser um instrumento utilizado, sim, nós não podemos descartar. Eles estão já com essa estratégia de dominar o Senado por causa disso. Muito preocupante. O Trump está usando o impeachment de juízes, que lá pode haver, cotidianamente como ameaça ao judiciário. Então está usando todo dia. Né? Muito bem. Exato. Agora, é isso, né? Cada mexida de peças, se o jogo é de xadrez, né, resulta numa outra jogada do adversário. Né? Claro. Se o Tarcísio assume que vai, por exemplo, dar o indulto para o Bolsonaro,
ele coloca o Supremo contra a candidatura dele, a não ser que tipo de acordo ele vai fazer com o Supremo. O Supremo condena o Bolsonaro, ele faz indulto para o Bolsonaro e pode levar a ter uma maioria no Senado para depois tirar ministros do Supremo. O Bolsonaro continuará sendo uma liderança ou será o Tarcísio assumirá todo o poder e fará o que bem entender, os acordos, e fará um governo neoliberal só, não extremista? Eu duvido. É difícil ter tanta previsibilidade, né? Mas a impressão que dá é que isso pode ocorrer, esse acordo. Agora, se ele vai funcionar o acordo, talvez não, né? Porque o Tarcísio também não vai querer ficar criando, se ele for presidente da República, querer criar uma outra liderança alternativa, o próprio Bolsonaro. Então, não sei como é que fica, mas assim, esse acordo me parece absolutamente possível de ocorrer, sim. O Tarcísio agora teria interesse em fazer esse acordo, não tenho dúvida. Eu acho que sim, mas ele terá reações do outro lado. E hoje o que tem, nós temos uma ruptura geográfica no país também, né, Pedro? Lideranças de centro nordestinas estarão com Lula na eleição de 2026. Lideranças do Sudeste provavelmente estarão com o Tarcísio ou com o Bolsonaro, onde ele tem mais voto. Aconteceu isso em 2014. Eu recordo até de um site, colega nosso aí, que saiu, a Aécio avança no centro e é favorito para ganhar a eleição. Havia dentro do campo progressista já uma percepção de que o Tarcísio, não, o Aécio, era o favorito para ganhar aquelas eleições de 2014, porque teve o apoio, inclusive, da Marina naquele momento, né? E, então, assim, o Tarcísio vai colocar isso na balança também, porque ele sabe que se ele perde a eleição, ele fica sem nada, porque o Bolsonaro vai apostar só nos seus filhos e ele terá muito mais chance em 2030 com um outro contorno e sem Lula na disputa. Estou só ponderando aqui para fazer um parênteses aí, porque eu acho que a situação do Tarcísio também não é tão simples. Pode não ser também. Eu não conheço muito desse ambiente, né, das operações políticas eleitorais, não é muito minha área, mas eu tenho esse receio, não sei. Eu fiquei olhando outro dia, pensando, eu falei, pô, eles podem ter um acordo nesse sentido. Podem. Né? Não, podem, eu não estou dizendo que você está errado, não, Pedro. Estou ponderando só no sentido de que tem muito jogo pela frente mesmo com o Tarcísio. E tem uma outra questão que me levantaram também, contrária a essa coisa que eu falei, que é de que o Tarcísio tem que abandonar o governo 6 meses antes. Né? Isso não é uma decisão fácil. Abandonar em abril. Não é uma decisão fácil. Abandonar até abril para ser candidato. Se ele for candidato à reeleição, ele pode continuar no cargo. Percebe? Então, não é uma decisão fácil também. E provavelmente até abril, talvez não tenha da decisão do Supremo, tal, os Bolsonaro. Aí que está a questão. Quando muita gente fala tem que prender o Bolsonaro rápido, eu falo, por quê? Entre outras coisas, por quê? Se ele não for preso até abril, morreu o Tarcísio. Se ele for preso em maio, entendeu? Claro. Então, assim, muita calma nessa hora, tem muita água para passar por baixo dessa pontezinha. Pois é, quando teve esse papo de que tem que julgar o Bolsonaro antes da eleição, primeiro eu acho que não é por aí que se... Foi o presidente, o presidente Supremo que cogitou isso, não é nós, não. Nós aqui tudo bem. Eu estou falando do presidente Supremo cogitou isso, esse tipo de critério. Eu falei, não pode ser esse o critério. Imagina, a gente foi contra isso no caso do Lula, eu me lembro, no julgamento do TRF4, pô. Eu fiz um artigo na época contando os dias do julgamento para mostrar que havia um julgamento cuja finalidade era estratégico-política e não jurídica, que era impedir o Lula de ser candidato em 2018. Não queria ver isso reproduzido nesse assunto, né? A razão principal é essa. Mas também houve uma outra coisa que eu até cheguei a falar aqui, você não deve lembrar. Falei, pô, quem que disse que é melhor para a gente ele ser julgado antes da eleição? Né? Quer dizer, por várias razões. Essa é uma delas. Outra é o desgaste que o processo ocasiona, né? Quer dizer, você fica levantando, revirando o assunto, né? A dificuldade dele se pôr como vítima, que ele vai fazer, né? Junta fortes setores da população. Então, não sei se é tão claro assim, eu não estou querendo dizer nada, só estou dizendo que essas coisas, não, vamos fazer isso porque tal coisa vai dar isso. Nós estamos lidando aí com um ambiente muito movediço, né? Exatamente.
Muito bem, doutor Pedro Serrano. Muito obrigado. Desculpa aí, viu, Sinara? Não quis ser indelicado, não é? Você praticamente me chamou de fascista, mas não, desculpa. Eu não estava pedindo a prisão de ninguém, tá falando outra coisa. Não, eu não estava nem dialogando com você. Mas eu entendi super o Pedro. Todo lugar que eu vou é uma pressão. A gente tem que defender o amplo defeso, né? Amplo direito à defesa a todos, né? Mas eu acho que eu fui indelicado e indevido. Me desculpa, Senara, desculpa mesmo. Meu punitivismo é mais em relação a feminicida, tá? Que eu acho que aí eu quero realmente ver preso. Agora, esse pessoal aí, por exemplo, a Carla Zambelli mesmo, eu queria ver ela varrendo rua, prestando serviço à sociedade. Comunitário. É melhor, né? Ver essas pessoas presas, tá? Claro. Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Valeu, Pedro. Valeu, tudo Até a de próxima. bom. Beijão. Tchau.